Fala pessoas, beleza? Nesse vídeo vou testar um software de criação de imagens de disco e backup de arquivos e pastas bem interessante. Estou falando do Haselo Backup Suite, totalmente gratuito e com recursos que normalmente a gente vê em versão paga. Tutorial completo, teste completo, partiu tela do computador. Essa minha mão aqui não para, viu? Vixe Maria! Vamos lá, vamos brincar. Bom, estou aqui numa máquina virtual. Eu, normalmente, nos meus testes, eu uso o VirtualBox. Então, aqui, ó, máquina virtual, está instalado o Windows 11 24H2. Essa máquina aqui tem 4 núcleos e 8 GB, dá para brincar tranquilo. E aqui são os dispositivos e unidades. Eu não vou explicar, se você quiser entender por que eu tenho tantos dispositivos, dá uma olhada aí no vídeo sobre rotinas de backup, que você vai entender. Vou deixar o link na descrição desse vídeo ou por aqui na tela. Então vamos lá. Eu tenho 2 discos internos. O primeiro disco está representado pela unidade C e a unidade D. Na unidade C está o sistema operacional e os programas, e na unidade D, a pasta do usuário. A unidade E é o segundo disco interno. E aqui eu tenho um disco externo. Então aqui tem um Ventor instalado e é isso. Então, primeiro passo, baixar o software. Então eu vou abrir aqui o Google Chrome. Normalmente eu prefiro o Brave, mas eu vou abrir o Chrome porque é o que normalmente vocês devem ter aí. E aqui eu vou digitar Haselo. Beleza, para mim apareceu como esse segundo link aqui, certo? O site oficial é esse aqui, haselo.com, sendo que também tem esse link aqui embaixo, ó, easyufi.com. Vai dar no mesmo local. A diferença é que aqui é o site oficial, ou seja, eu vou para a página principal do site, e aqui eu vou direto para a página do Haselo Backup Suite Free. Vou clicar nesse link aqui, certo? Beleza, página principal. Você coloca o mouse nesse enorme botão laranja, que até um cego vê. E a opção que eu vou baixar é essa primeira aqui, x86x64. É indicada para a minha máquina, provavelmente para a sua também. Clicou e ele já foi rapidão. Vou abrir aqui a pasta, fecho aqui o navegador, não preciso mais dele. E está aqui o executável. Clico com o botão direito do mouse, executar como administrador. Não é uma regra, mas normalmente eu prefiro fazer dessa forma, sempre que eu vou instalar um software. Executar e vamos instalar. Ok, português brasileiro. Aceito o contrato, né? Se não aceitar, não vai para frente. Avançar. Deixo esse mesmo caminho, mas você pode mudar se você quiser. Avançar, avançar e... Bom, vai ser rápido, né? Não vai nem precisar de edição aqui. Vamos. Vai, mais um pouco. Beleza. Iniciar o Haselo. Vamos clicar em concluir, deixar marcado aqui para ele já abrir o programa. Ele abre aqui o navegador, vamos fechar, pronto. De cara, você já define onde você vai salvar as imagens de disco. Vou marcar aqui, não me lembro de novo, vou clicar em sim. E aqui, essa tela é a tela de configuração principal do programa, as configurações padrão. Então aqui eu vou dizer qual pasta eu quero, clico aqui nessa pastinha azul, neste computador. Eu estou fazendo esse teste mais baseado na minha rotina de backup. Eu vou salvar aqui no segundo disco interno. Vou criar uma pasta aqui, backup, e dentro aqui vou criar Haselo. Maravilha! Seleciono a pasta, beleza? Essa opção e essa terceira opção eu não mexo. Aqui sim, nível de compactação eu boto médio. Se você botar num alto, ele vai realmente comprimir mais, mas vai demorar mais para criar o backup, a imagem. Eu geralmente deixo no médio. Não marco essa opção aqui, as tarefas de backup não devem pedir, não marco. Ok, definir as configurações padrão. Aqui em cima, perceba que tem 2 ícones, né? Uma pastinha, que é justamente abrir onde você configurou para que seja salva a imagem, e aqui é o menu. Então aqui tem mais opções, né? Ajuda online, idioma, aquele menu padrão que a maioria dos softwares tem. Idioma, tema, configurações, verificar se atualizações, salvar arquivo de log e sobre. Fora isso, tem esse menu lateral esquerdo. Aqui sim temos basicamente as configurações do software. Então aparece essa tela porque não tem nenhuma rotina de backup criada. Quando tiver, não vai aparecer dessa forma, vai aparecer as rotinas aqui. O layout, perceba que é bem clean, né? Eu gosto desse tipo de layout. Em backup, nós temos 3 tipos de backup. Então, aqui nós temos backup do sistema. Clicou aqui, ele já vai direto no disco do sistema e seleciona apenas as partições do sistema. A unidade D ficou de fora e eu não consigo marcar.
Backup de disco e partição já é o contrário. Eu posso marcar ou o disco todo, ou somente as partições de um disco. Eu posso marcar um ou vários discos. Então aqui, ó, eu tenho 3 discos, né? Eu posso marcar os 3 se eu quiser e criar uma imagem dos 3. Mas enfim, você tem a liberdade aqui de escolher qual partição, qual disco você quer criar a imagem. E em backup de arquivo e pasta, é somente você seta arquivos e pastas que você quer que seja feito o backup. Em restaurar, nós temos 2 opções. Restaurar por uma tarefa já criada, eu não tenho nenhuma, por isso que está cinza, ou restaurar de uma imagem que eu tenha salvo em outro local. Clonagem. Então, aqui eu tenho clone do sistema. Se eu clicar, é basicamente a mesma coisa que o backup do sistema. Ele só marca as partições do sistema operacional. Clone de disco, certo? Aqui é somente do disco, é todo o disco. Então, eu só posso selecionar um disco. É claro, né? É uma clonagem. Voltar. E aqui, clone de partição. Aqui sim, eu escolho somente a partição. Em ferramentas, aqui temos mais coisas. Assim que se você for usar esse software, depois que você instalar, já venha direto aqui em ferramentas e criar disco de emergência, certo? Isso aqui é muito importante, é bom você ter esse disco, pode ser útil, vai ser útil futuramente se você precisar. Então aqui, ele pergunta, ele me dá a opção, na verdade, de eu adicionar drivers do computador, da minha máquina. E aqui eu posso marcar para baixar componentes do INPE. Se eu não marcar aqui, ele vai criar o INPE baseado no Windows da minha máquina. Se eu marcar, ele baixa esses componentes, provavelmente do site da Microsoft. Bom, próximo. E agora ele está construindo o sistema para ser usado no INPE. Ele ainda não está criando o INPE de fato. Pronto. Então aqui ele já dá um alerta, né? Depois de exportar o arquivo ISO, você pode usar um software de gravação de terceiros para gravá-lo em um CD, DVD ou USB. Se eu tivesse um USB conectado a essa VM, estaria habilitado aqui, está cinza. Daqui mesmo eu já criaria um pendrive com o IPE do Hasler. No caso aqui, eu vou deixar marcado, óbvio, o exportar ISO. Vou selecionar aonde eu quero salvar essa imagem ISO. Eu vou colocar no mesmo local aqui da imagem. Então, continuar. Agora sim, vai ser criado bem rápido, viu? Ixi, já acabou, terminou. Beleza, maravilha. Não deixou nem eu terminar de falar. Fechar e vamos conferir se está aqui. Beleza, criado. 600 MB, tudo certo, nada errado. Segunda coisa que você deve fazer. Vem aqui, ó, adicionar menu de inicialização, clica nele. Eu estou dizendo você deve, mas você que escolhe, né? Mas isso aqui é, na minha opinião, bem importante de se fazer. O que é que ele fez? Ele colocou o Hasler no menu de boot. Se eu restartar essa VM, ele vai me mostrar 2 opções, Windows 11 ou Hasler. Aí depois de 5 segundos ele já entra direto no Windows, certo? Isso aqui é interessante porque evita de você usar o pendrive na sua máquina. Mas o pendrive ainda assim é muito importante. Porque pode acontecer de você nem chegar no menu, na opção de boot. Então aí você vai precisar usar o pendrive. Tarefas de importação e exportação, eu acredito que aqui seja importar ou exportar a configuração do Hasler. Montar ou desmontar a imagem, também é interessante. Você pode abrir a imagem criada pelo Hasler e navegar pelas pastas, pelos arquivos. É até uma forma também de restauração, né, manual. Mesclar a imagem. O Hasler tem a opção de dividir a imagem. Aqui você junta ela. Verificar a imagem, verificar a integridade da imagem, aqui é muito importante. Você criou a imagem, né, e depois fez uma cópia dessa imagem. Por aqui você verifica se a cópia está tudo ok com ela. Limpar a unidade. Então aqui, nesse limpar a unidade, ele faz uma limpeza realmente profunda no disco antigo. Reconstruir MBR. Pode acontecer, ou não sei se já aconteceu com você, de você ligar o seu computador e não carregar o Windows. Normalmente, isso tem a ver com o MBR. Então aqui é uma forma de você tentar resolver o problema. Reparar VSS. VSS tem a ver com a cópia sombra. Para criar imagens de disco de forma rápida e dentro do Windows, o software, o Hasler e a maioria dos outros softwares usa o recurso de cópia sombra do próprio sistema operacional. Então aqui é uma forma de você resolver um problema, tipo você não consegue criar imagem de disco, entendeu? Então pode ser que por aqui você resolva. E esse reparar WMI também tem a ver com um recurso que eu não me lembro que recurso é esse, no Windows também para a criação da imagem. E aqui é ver registros, né? É tudo o que acontece dentro do programa. Aqui embaixo nós temos 2 ferramentas gratuitas. Um criador portátil do Windows, que a gente conhece também como Win2Go,
e um software gratuito de recuperação de dados. Vamos agora criar a primeira tarefa de backup, né, dentro do software. Vamos aqui em início, novo backup, mas basicamente ele pulou para o menu de backup, né? Essa máquina aqui, como eu falei, está igual à minha. Então, eu tenho duas unidades, a unidade C e a unidade D. Se você quiser, você pode criar uma imagem das duas unidades, mas eu recomendo você criar uma tarefa para cada unidade. Então, aqui eu vou criar o backup somente do sistema, então nem preciso me preocupar que aqui está tudo certo. Eu posso dar um nome para a tarefa e também dar uma descrição para a tarefa. Não vou alterar aqui. O destino é o destino padrão que a gente setou no começo, né? E vamos aqui em opções de backup. Aqui temos mais opções. Espaço, então temos o nível de compressão, também já setamos na configuração padrão. E aqui, como eu falei, ó, você pode dividir a imagem. Essa terceira opção aqui, política de armazenamento de imagem, eu posso editar por aqui, mas também eu posso acessar ela na outra opção na tela anterior. Eu vou fazer por lá. Criptografia, né? Você pode criar uma senha para a imagem. Eu vou habilitar aqui. Não vou habilitar essa criptografia de 256 bits, porque eu não sou um psicopata. Né? Aqui, se eu habilitar, eu vou ter que criar uma senha de 18 caracteres. Eu nem lembro o que foi que eu fiz há 2 minutos atrás. Não marcando 8 caracteres. Vou botar uma senha bem difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eu não vou botar uma senha doida aqui e esquecer no meio do vídeo, né? Olha a vergonha que eu vou passar. Pronto. Filtro. É filtro, né? O que você quer, o que você não quer, enfim. Tem essa opção aqui. Comandos são comandos mais elaborados, né? Você pode inserir no Hasleo. Notificação, aqui se você habilitar e tiver a configuração SMTP do servidor do seu e-mail, você pode marcar aqui as notificações que você quer receber por e-mail do programa. Em avançado, aqui temos mais opções. Primeira opção, backup setor por setor. Corra dessa opção, não marque nunca na sua vida, você não vai precisar. O arquivo, a imagem vai ficar enorme e vai demorar horas. Aqui, simplesmente, ele vai criar a imagem de todos os setores do disco, quer seja mecânico, quer seja eletrônico, trabalha em camadas. Vamos supor que você formatou a sua máquina 10 vezes, né? Provavelmente, entende? Você consegue recuperar essas informações depois. Isso aqui é indicado, né, se você é um profissional da área de segurança de dados, da área forense de dados, aí sim, isso aqui é bem útil. Segundo item aqui, permitir comentários quando a tarefa de backup estiver sendo executada. Não faço ideia do que seja, eu normalmente não marco. Aqui sim eu marco, verificar a integridade dos arquivos de imagem de backup após a conclusão. E aqui nós temos duas opções, uma verificação rápida e uma verificação completa. A diferença é que a verificação completa, se a imagem levou 10 minutos para ser criada, ele vai levar mais 10 minutos para verificar a imagem. Na verificação rápida, isso acontece em segundos. Eu normalmente uso verificação rápida e nunca tive problemas. Aplicar o plano de energia após a conclusão da restauração. Olha, isso aqui, na minha opinião, já é um ponto de atenção nesse programa, porque é bem complicado, sabe? Porque aqui, ó, tem aplicar o plano de energia após a conclusão da restauração e aqui embaixo, aplicar o plano de energia após a conclusão de restauração. Eu já tentei usar um desses dois aqui, achando que era uma coisa e acabou sendo outra. Então, eu não marco. Comportamento padrão do botão backup. Eu vou colocar aqui diferencial. Eu trabalho com dois tipos de backup, completo e diferencial. Esse programa tem os 3 tipos de backup. Normalmente, programas gratuitos de criação de imagem de backup ou vem somente com o tipo de backup completo ou o completo mais algum desses outros dois aí. No meu caso, eu vou colocar diferencial. Quando a gente terminar isso aqui, vocês vão perceber que lá vai aparecer uma linha, né, que vai ser a rotina de backup que a gente criou, e nessa linha vai ter um botão backup, que é um botão de criação rápida. Então, essa configuração aqui é para esse botão. Então, beleza, diferencial, terminou aqui essa parte, ok. E agora vamos para agendamento de backup. Então, nós temos aqui duas configurações, né? Eu vou de cara aqui já adicionar 2 agendamentos. Um agendamento semanal, mas aqui tem agendamento uma vez. Esse um tempo é uma vez só. Essa tradução aqui está meio doida. É uma vez só. Aqui são agendamentos diário, semanal, mensal e desencadear evento. Aqui também é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, na inicialização do sistema, ele já iria fazer o backup. No desligamento do sistema, antes eu acredito, né, ele faria também o backup. Login do usuário, eu acredito que aqui seja quando você fizer login, né, com o seu usuário e senha. Quando fizer logoff do usuário. E aqui quando um dispositivo USB estiver conectado. Voltando,
Vou marcar aqui semanal, toda segunda-feira. E aqui eu vou botar 8 horas, que é o backup completo. Então, beleza, toda segunda, 8 horas, backup completo, modo de backup completo. Acordar o computador para executar? Não, eu não gosto nem que me acorde, aperrear aqui a minha máquina. Executar a programação perdida? Sim. Se eu ligar depois desse horário, ele já inicia o backup. Tudo certo, modo de backup completo. E vou adicionar mais um agendamento. Esse vai ser diário, às 8h15. Modo de backup diferencial e executar a programação perdida. Beleza. 2 backups que eu uso na minha rotina e eu recomendo que você também use. Quer saber a diferença de backup completo, diferencial ou incremental? Assista o vídeo sobre rotinas de backup. Mais uma vez, vou deixar aí na descrição desse vídeo ou por aqui pela tela. Bom, continuando. Política de armazenamento de imagem ou política de retenção de imagem. Então, eu vou marcar aqui completo. Aqui você pode escolher dias, semanas, mês, ano. Eu vou botar backup. E o completo, somente um backup. E vou marcar o diferencial também. Vou alterar para backup. E aqui também um backup. Ele fez o primeiro backup completo, beleza. Quando ele fizer o segundo backup completo, ele apaga o primeiro. No caso, ele apaga o mais antigo. E da mesma forma o diferencial. Sempre mantenho os primeiros backups, vou desmarcar, não preciso. Tudo certo? Ok. Todas as configurações dessa rotina eu já fiz. E agora, salvar. Viu que agora na tela de início aparece a rotina de backup. Então aqui é fácil você identificar porque tem a logo do Windows. Então eu poderia ter alterado esse nome aqui, né? Ao invés de estar backup do sistema, eu poderia colocar qualquer outro nome. Mas eu sempre conseguiria identificar que é do sistema pela logo do Windows. Pronto, aqui ó, tem aquele botão que eu falei. Aqui se eu clicar, de cara ele já vai começar a criar o backup diferencial. E aqui tem um segundo botão, ações, né? Que eu acho que deveria ser opções. Mas enfim, vamos clicar. E aqui temos mais outras opções, né? Backup. Aí aqui eu posso escolher, né, backup completo, incremental, diferencial, de forma manual. Aqui eu tenho a opção de restaurar, mesclar a imagem, montar a imagem, verificar a imagem, as duas verificações, rápida e completa, editar essa rotina de backup, excluir essa rotina de backup e abrir a localização de onde a imagem dessa rotina está sendo salva. Se eu clicar em excluir, ele me dá a opção de eu também excluir as imagens selecionadas. Se eu não marcar essa opção e clicar em sim, ele vai excluir somente o preset. E pronto, o menu é isso. Vamos então criar o primeiro backup completo. Então, ele já vai informando aqui o que ele está fazendo, né, nessa tela. Inicializando o aguarde, modo de backup completo, nível de segurança médio, criptografia 128 bits, verificação, verificando o sistema de arquivos. Aqui ele não está verificando a integridade da imagem, ele está verificando o sistema de arquivos de onde ele está criando a imagem. A operação de verificação foi concluída e agora sim ele está criando a imagem. Aqui embaixo nós temos mais opções. Ó. Prioridade é a dessa tarefa com o processador. Então aqui está meio que prioridade médio, né? Está no meio. Então eu posso aumentar a prioridade, ou seja, ele vai usar mais o processador para criar essa imagem. Em teoria seria mais rápida a criação da imagem, mas assim, deixa no médio mesmo, entendeu? Aqui eu posso alterar, após a conclusão, eu posso dizer para ele, ao invés de fazer a verificação no modo rápido, fazer no modo completo ou não fazer nada. E aqui, plano de energia, né? Eu posso dizer para ele desligar a máquina depois de criar o backup, reiniciar, suspender ou hibernar. Então, isso aqui pode ser interessante, né? Você vai fazer criar a imagem no modo manual no final do dia, então você já marca aqui para desligar a sua máquina. Aí você não precisa se preocupar. Aqui em cima, tempo estimado restante, faltam 4 minutos, segundo ele, e tempo decorrido já se passaram 2 minutos e 37 segundos, 39, 40, Mas assim, isso aqui é uma estimativa, né? Não é real, vai depender também da potência da sua máquina. Pronto, tudo certo, nada errado, levou 5 minutos, maravilha. Encerrado, e agora vamos criar o backup diferencial. Eu estou criando os 2 backups que eu configurei no agendamento. Mas de forma manual, eu posso criar o incremental também, não tem nenhum problema. Pronto, 36 segundos, maravilha. Tranquilo, então, para essa rotina de backup, a gente já criou as 2 imagens de disco. Vamos criar agora a rotina de backup. Então, aqui eu escolho backup do disco ou partição.
e marco somente a unidade D do disco 0. Aqui eu não vou alterar e aqui também eu não vou mais mexer nessas opções porque eu já fiz na primeira rotina, vocês já entenderam. Vou marcar aqui fazer o backup mais tarde e salvar. Percebam que o ícone aqui, ó, diferente. Para você saber que o backup é de uma partição ou várias, é esse ícone aqui. Então, eu venho aqui em ações e crio um backup completo. Vai ser super rápido porque acho que só tem 4 ou 5 GB naquela unidade D, naquela partição D. Rapidão, 52 segundos, maravilha. Encerrado. Por fim, vamos criar a última rotina de backup, que é de arquivos e pastas. Então aqui eu vou selecionar, ele aqui até já me dá a pasta documentos, né? É uma pasta importante, então ele meio que já colocou aqui. Tem também a área de trabalho, eu já poderia marcar essas duas, mas eu prefiro ir certinho lá no caminho. Então eu venho aqui em D, a unidade D, eu salvo a pasta do usuário na partição D. Quer saber por quê? Assista o vídeo sobre rotinas de backup. Então vamos lá, dados, está aqui a pasta do usuário dessa máquina, Gistec. Já vou marcar ela toda, aqui as subpastas, maravilha. Não tem nenhuma outra que eu precise marcar aqui, então está tudo certo. Mesma coisa aqui, né? Tarefa, descrição, destino, opções, papapá, salvar. Olha o ícone, diferente, é um documento. Vemos aqui em ações, backup e vamos criar um backup completo dessa rotina. Maravilha, 1 minuto e 3 segundos. Demorou um pouco mais, né? Acho que é porque os arquivos estavam soltos. O backup de pastas e arquivos é diferente realmente da imagem. Encerrado, criamos os 3 tipos de backup e usamos 2 rotinas de backup, completa e diferencial. Vamos ver agora as imagens que eu criei, né? Vamos lá na unidade E, backup, Hasleo, e aqui, ó, ele separa por pastas. Deixa eu aumentar aqui. Colocar o tamanho para cá. E aqui temos uma pasta backup do arquivo, backup de partição e backup do sistema. Então vamos lá, backup do sistema. Então tem 2 arquivos, né? O backup full e o backup diferencial. E o seu tamanho. Vou colocar para cá. Então eu tenho aqui, ó, o backup full completo tem 20 GB e o backup diferencial tem 31 GB, 31 megas, na verdade. Aqui nós temos o backup da partição de disco, 4 GB, e aqui nós temos o backup do arquivo, 4 GB também. Bom, já se passaram 24 horas e o que acontece? Vamos lá na pasta de backup. Como eu deixei agendado o backup diferencial para todos os dias, se a gente vier aqui na unidade E, backup Hasleo, vai estar atualizado. Backup do sistema, 28/3, hoje. O agendamento estava marcado para as 8 da manhã. Eu liguei a máquina 13h45, um pouco antes, né? E logo em seguida ele já fez o backup diferencial. Antes tinha 30 megas, se eu não me engano, e agora tem 170 megas. Cada novo backup diferencial, ele aumenta de tamanho. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos brincar com as restaurações. Então, vamos aqui em restaurar. E aqui, ó, perceba que agora está azulzinho. Antes de eu criar as rotinas, estava cinza. Então, agora sim, eu posso selecionar a tarefa, eu tenho 3, ou navegar pela imagem para restaurar. Vamos em selecionar tarefas. Mas eu vou fazer diferente e vou fazer da forma que eu faço frequentemente na minha máquina. Eu vivo testando software. Quando eu não uso uma VM para fazer isso, eu uso a minha própria máquina. Só que aí, como eu não sou besta, preciso me garantir, né? Porque vai que eu instale um software e desica depois no sistema operacional. Eu uso o Hasleo como ponto de restauração. Primeiro, vamos baixar um software. Deixa eu ver aqui um software que eu vou baixar. Vou baixar um editor de texto. Um editor de texto não, um editor de vídeo. Vamos... Movave. Beleza. Vamos clicar aqui. E já baixou aqui o instalador. Vamos fechar aqui o navegador. Estamos aqui na pasta Download. Embora eu já tenha um backup bem recente, né? Mas como é que eu faço normalmente? A minha rotina de backup, a imagem de disco é criada logo cedo, às 8 da manhã. Então, eu faço da seguinte forma. Eu venho aqui no Hasleo, venho aqui em backup do sistema, ações, backup e escolho diferencial. Pronto. Ele vai substituir o antigo, de 13h45, porque a retenção de imagem está configurada para só deixar uma imagem de disco. Pronto. Levou 2 minutos, rapidinho. Encerrado, agora eu tenho uma
imagem diferencial atualizada. Vamos ver? Beleza. 28, olha como aumentou. 8 GB, saiu de 170 para 8,73 GB. Agora às 14h46. Beleza, agora eu estou seguro que eu posso instalar o Movave, né? Vou no instalador, está aqui, mas antes, só para comprovar, né, que não tem nenhum rastro do Movave nessa máquina, nunca foi instalado, vou usar aqui o WindFind BR, WindFind, e vou digitar aqui Movave. Ele vai procurar tudo que tiver relacionado com esse nome na minha máquina. Pastas, arquivos, chaves de registro e até outros tipos de registro. Vamos lá. Beleza, ele achou um que é justamente o instalador. Fora isso, ó, nada, zero. Então, nunca foi instalado o Movave nessa máquina. Fechar e agora sim vamos instalar porque eu já criei a imagem. Executar como administrador, executar. Aceito, configurações de instalação. Pronto, instalando. Pronto, não conseguiu startar. Beleza, não estava esperando que ele fosse abrir realmente. Vamos usar novamente o WindFind e digitar Movave. Agora vai aparecer um monte de coisa. Ele encontrou 714 resultados para Movave. Então percebam que o programa está muito bem instalado no Windows, viu? Então, enfim, está instalado. Fecho aqui, venho aqui para o Hasler Backup, que eu tenho aquela imagenzinha marota, né, que eu fiz agora há pouco, diferencial. No preset do sistema, ações, restaurar. Vixe, deu até um frio na barriga agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então aqui ele já meio que está preparando, certo? O terreno para a gente começar a restauração. E aqui, ó, alterar versão, eu clico aqui e posso escolher. De cara, por padrão, ele já setou o backup diferencial que foi feito hoje às 14h44. Então é isso, mas eu poderia escolher aqui, ó, o completo que foi feito ontem, mas vai ser o diferencial. Beleza. Próximo, ele mostra aqui os discos, né? Perceba que aqui já está marcado, ó, restaurar para o local original. Então, nem me preciso me preocupar com isso. Ele mostra essas informações, mas como já está marcada essa opção aqui, eu não preciso me preocupar. E aqui ele marca também restauração delta. É um recurso que faz com que a restauração fique mais rápida. Não marco mais nada aqui, restauração total não. Restaurar como MBR, está vendo aqui que tem a opção de restaurar somente MBR? Não marco e clico em próximo. Aqui nessa tela eu posso alterar o tamanho das partições. Então perceba que primeiro, está vendo que essas partições aqui estão claras? São as selecionadas pela restauração. Como é somente do sistema, a partição D está de fora. E aqui ó, tem a opção de marcar a opção setor por setor. Continuar, e aqui ele informa, todos os dados nas partições selecionadas serão destruídos. Você tem certeza? Sim. Então a primeira etapa aqui. E a etapa final é antes do boot do sistema. Reiniciando. Ai meu Deus, vai demorar. Vídeo de gatinho, olha. Ai meu Deus. Opa, 0%. Pronto. E agora ele vai continuar o processo de restauração. Pronto. E agora ele vai reiniciar novamente. E dessa vez vai carregar o Windows, né? É isso que a gente espera. Como eu falei, ó, o boot, né? Ou o Windows 11 ou o Windows PE do Hasler. Se eu não tivesse mexido no mouse, ele, depois de tantos segundos, entraria direto no Windows 11. Maravilha! Pronto. Então, vamos confirmar, né? Movave, pelo menos aqui na busca, nada. Vamos abrir o WindFind e digitar aqui Movave. Ele está buscando aqui, mas só achou, novamente, né, como aconteceu antes da gente instalar, só achou o instalador executável. Pronto, terminou e só achou o instalador
Beleza, restauração funcionou, foi rápido e normalmente ela é rápida, tudo certo, nada errado. E se eu não conseguir carregar o Windows, como é que eu faço para restaurar? Bom, tem duas opções. Você pode conseguir chegar na tela de boot, né? Aí vai aparecer o Windows 11 e Haswell, você escolhe o Haswell e restaura por lá. Se você nem chegar na opção de boot, aí você vai ter que usar um pendrive. Então eu vou mostrar as duas formas. Primeiro, eu vou ter que pegar a imagem que está na unidade E, no disco interno E, backup, Haswell, pegar aqui a pasta backup do sistema, que é que eu vou precisar, Ctrl C, e eu colo no meu disco externo. Vou colocar aqui na pasta imagens, Ctrl V. Eu estou fazendo de forma manual, né? Copiar e colar, mas o correto é você ter uma rotina de backup já preparada. No meu caso, na minha rotina, eu crio a imagem no segundo disco interno que eu tenho na minha máquina e de lá eu copio por um software para um backup externo. Se você quiser saber mais informações, acessa o vídeo sobre rotinas de backup, que lá vai estar explicando tudo bonitinho. Maravilha, terminou aqui. Vamos reiniciar a máquina para ver como é que funciona essa restauração. Reiniciar. Beleza, aqui eu escolho o Windows PE Haswell Backup Switch. Pronto, aqui é bem fácil porque ele já reconheceu que existe essas rotinas, né? Então basta eu escolher aqui a restauração que eu quero, que no caso seria sistema, ações, restaurar, a senha, né? E agora aqueles mesmos passos. Próximo, tudo certo aqui, vou marcar restauração delta, que não está marcado aqui. Próximo, também tudo certo, continuar. E, né, se eu clicar em sim, eu começaria a restauração. Voltar, voltar, voltar. Chegou aqui, conseguiu chegar aqui, maravilha. Tudo fácil, lindo, maravilhoso. Agora vamos pelo pendrive, né? No meu caso aqui, um HD externo. Como é que eu faço para sair daqui? Basta clicar no xizinho. Então aqui eu vou apertar o ESC para entrar no menu de boot. Pronto, entrei no menu de boot do VirtualBox. Venho aqui em gerenciamento de boot e escolho o meu HD externo, JMicron External Disk. Esse Ventoy é bem interessante, caso você não conheça. Ao invés de você instalar a ISO diretamente do pendrive, você instala o Ventoy e aí basta você arrastar a ISO. Aí você pode colocar quantas ISOs você quiser, basta o pendrive ou o HD ter espaço e você vai aparecer aqui uma lista de ISOs, né, que eu posso startar. É bem prático. Pronto, então aqui ele reconheceu 3 ISOs, né, que eu tenho nesse HD externo, o Haswell Backup Suite WinPE, eu tenho o Harris Boot e tenho o Strelec, o W11 WinPE. A ISO do Strelec, essa versão nova, 2025, ela já vem com o Haswell, viu? Instalado. Então, aqui eu tenho duas opções, né? Ou eu vou diretamente pelo WinPE do Haswell, ou eu uso a ISO do Strelec. Vou clicar aqui em Haswell Backup, Boot, Normal Mode, e aí ele vai carregar a ISO. Pronto, aqui já é diferente porque, né, ele não sabe onde é que tem rotina de backup configurada. Então, nesse caso aqui, eu poderia criar um novo backup direto por aqui, mas eu venho aqui em navegar para a imagem para restaurar. Venho aqui em meu computador, escolho a partição E, Ventoy, pasta imagem, backup do sistema, e aqui eu tenho os dois, né, diferencial e o full. Vou escolher diferencial, vai pedir a senha. Ok. E mesma coisa a partir de agora. Próximo. Marco aqui restauração delta. Restaurar para o local original está marcado. Próximo. Continuar. E aqui, se eu clicasse em si, novamente ele iria fazer a restauração normalmente. Não. Voltar, voltar e voltar. Então, as duas opções passadas. Como bônus, eu vou startar pelo WinPE do Strelec, para vocês verem como é que é. Clico aqui em
sair, vou novamente para o boot, novamente aqui no boot do VirtualBox, gerenciar o bandido de boot, JMicron, aqui eu vou escolher o Strelec W11UIPE, normal mode, esse mesmo. Então aqui, ó, já estou no WinPE do Strelec, clico aqui na bandeirinha do Windows, programas WinPE, backup e restauração e Hasler Backup Suite 5021. Clico aqui e aqui mesma coisa. Clico em Browse Imagem, venho aqui no Inventory, Imagem, Imagem do sistema e o Backup diferencial. Ele pede a senha. E tá aí, Next, no caso aqui ele está em inglês, né? Então aqui, restaurar para o local original, restauração Delta, Next, Proceed. Se eu clicar em Yes, ele iria começar a restauração normalmente. Back. O WinPE do Strelec, para mim, é o melhor WinPE canivete suíço para técnicos de informática. Então, se você é analista de suporte, com certeza conhece, né, o WinPE do Strelec. Então é isso. De volta aqui ao Hasler, vamos agora testar a restauração da partição de disco. Eu não vou, de fato, fazer essa restauração, porque o processo final é o mesmo, mas eu vou mostrar o início, porque aqui é diferente, porque é partição e não sistema. Então, restaurar. Então, aqui eu posso alterar a versão, no caso só tem uma, que foi o backup de ontem. Então, beleza. E aqui, ó, percebam que já é diferente, né? Agora aqui eu posso selecionar a partição. Como só tem uma, eu seleciono somente esta. Mas, no caso, eu poderia ter selecionado mais de uma partição ou até mais de um disco. Ele deixa eu selecionar qual partição, qual disco eu quero restaurar. Se eu clicar em próximo aqui, Deus queira que não comece a restauração. Vamos ver. Pronto, ele veio para aquela tela, certo? Onde ele mostra os discos. Novamente aqui, ó, está marcado restaurar para o local original e restauração Delta. Deixo aqui para não ter problema. Continuar. E aqui, percebam que agora está cinza a partição D. E aqui as outras estão escuras, né? Ou seja, ele só vai restaurar a partição D. Eu não consigo selecionar as outras partições. Próximo. E aqui, continuar. Se eu clicar em continuar, ele vai fazer o processo de restauração. Voltar. Agora vamos para o último, que é o backup do arquivo. Aqui sim é interessante porque é totalmente diferente desses dois primeiros. Então, para testar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar alguns arquivos aqui da pasta do usuário. Venho aqui na unidade D, dados, stack, e vou apagar aqui essa pasta a contratos e comprovantes e diversos. Dá um Shift Del, apagar direto, de vez. Vou apagar aqui mais outra, músicas. Apagar essa pasta academia. Pronto, beleza. Apaguei, agora eu vou restaurar. Vou deixar aberto aqui o Windows Explorer, porque a gente vê em tempo real a restauração de dados, stack e documentos. Vou deixar aqui na pasta documentos. Puxar aqui para o lado e vamos lá. Backup do arquivo, ações, restaurar. Já é diferente, né? Então aqui, ó, eu vou selecionar a pasta que eu quero restaurar. Então seria a pasta documentos, qual é? Certificados, contratos e comprovantes e diversos. E na pasta músicas, academia. Marco aqui restaurar para o local original. Aqui tem substituir arquivos existentes e restaurar permissões NTFS. Continuar, e aí ele vai começar a restauração. Já apareceu ali contratos, já apareceu comprovantes e finish, rapidão. Só vim aqui na pasta stack, músicas e está aqui a pasta academia. Chegamos no último teste, né? Que é a clonagem de disco, o recurso de clonagem de disco do Hasler. Aqui eu não vou conseguir fazer o teste da clonagem, porque primeiro demora muito e eu estou no AVM. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tem um ponto aqui que me chamou a atenção e não é de forma positiva. Se eu vier ou em clone do sistema ou em clone de disco, vou selecionar clone do sistema.
Então aqui, né, mesmo processo, ele já seleciona as partições, beleza, próximo. Aqui ele pergunta para onde eu quero clonar. Eu tenho um HD externo e eu quero selecionar ele. Quando eu clico em próximo, ele diz: este programa não oferece suporte à clonagem do Windows para uma unidade USB. Experimente nosso outro produto, o Win2 USB para clonar o Windows. Aqui realmente me frustrou. Eu fui tentar usar esse recurso justamente porque eu fiz um upgrade do meu armazenamento principal e eu não consegui usar a clonagem porque eu coloquei o NVMe num case e ele não deixa via USB. Então, assim, foi uma coisa que para mim é bizarro, né? Até pelo fato de eu estava habituado a um software que podia fazer isso. E o interessante é que esse Win2 USB é aquele Win2Go, aqui, ó. É esse aqui, ó, o criador portátil do Windows. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a tela do Win2 USB. E aqui é outra coisa bizarra. Eu tenho ele instalado na minha máquina, o Windows que está na minha máquina é o Home, só que ele, na verdade, vai criar um Win2Go. Ele não cria eu não consigo fazer a clonagem, entendeu? Então aqui realmente é uma coisa que me deixou meio que bugou a minha mente. Isso, de certa forma, não é um problema. Eu, na verdade, não uso e nunca usei recurso de clonagem de disco. Então eu prefiro criar uma imagem de disco do meu sistema operacional, que foi o que eu fiz, criei uma imagem nova e restaurei essa imagem no disco novo. Muito mais rápido. Eu faço isso já há muitos anos, né? Inclusive eu fazia em clientes quando eu trabalhava como analista de suporte. Mas enfim, aqui realmente foi bizarro essa de não poder clonar diretamente para um dispositivo USB. Agora, se eu vim aqui em clone de partição e selecionar a partição, né? Eu só posso selecionar uma partição e colocar próximo e escolher o disco externo, ele vai. Mas aqui não tem muito sentido, nem tem muita serventia, pelo menos para mim. Eu não vejo, né, como isso aqui é eficaz. Discutam aí nos comentários, né? É bom uma discussão dessa aí, dê sua opinião. Mas você consegue usar o recurso de clonagem de disco se você conectar um segundo disco interno no seu notebook ou no seu desktop. No desktop é ainda mais fácil, né? Você conecta com cabo lá diretamente na placa-mãe, é bem mais tranquilo. No notebook é mais complicado, mas consegue sem problema nenhum. Se eu vier aqui em clone do sistema, né, já seleciono aqui as partições, clico em próximo. Aqui eu tenho um disco 2, ó, que está como não alocado em 500 GB. Se eu clicar aqui e colocar próximo, tranquilo, eu posso fazer, entendeu? É só com dispositivos USB, porque tem pessoas, principalmente quem tem notebook, que colocam SSD ou NVMe num case, conecta na porta USB e faz a clonagem. Enfim, é um ponto que, na minha opinião, é altamente negativo e frustrante nesse software. Mas, para mim, o recurso de clonagem é obsoleto. Eu prefiro fazer essa clonagem pela imagem de disco. Vou voltar aqui, voltar e beleza. Existe um último teste que a gente ainda não fez e quase que eu esqueço. Existe um tipo de restauração que é manual, que é a restauração você abrindo a imagem de disco. Então vamos testar. Vamos aqui em ferramentas, montar, desmontar a imagem. Então eu vou escolher aqui do sistema operacional. Próximo, a senha, né? E aqui ele pergunta qual das partições eu quero abrir, montar. Vou botar unidade C. Continuar. Você precisa atribuir uma letra, esqueci. Aqui, ó, letra da unidade. Clica 2 vezes e aí ele atribui automaticamente ou você seleciona uma letra. Eu vou deixar automático. Pronto. Continuar. Pronto. E aqui tem a opção montar como gravável. Eu vou marcar, né? Ou seja, eu consigo alterar. Mas parece aqui pela mensagem, né, que a alteração é temporária. Beleza, vou deixar marcado aqui, eu não tinha visto ainda essa opção. E vamos continuar. Aqui tem a opção alterar a versão, né, diferencial completo. Vou deixar diferencial, continuar. A operação foi completa com sucesso. Como é que eu sei? Venho aqui no Windows Explorer e aqui está uma nova unidade. Aí, né, tem até o ícone aqui do Hasleo. Então aqui eu posso abrir e consigo aqui, ó, navegar agora pelas pastas. Então eu consigo aqui
Por exemplo, se eu quisesse fazer uma restauração manual, né, eu viria aqui em usuário, stack, alteraria, pegaria aqui, copiaria essa pasta, por exemplo, que eu tivesse apagado na unidade de fato aqui dessa máquina e colaria lá, certo? Pelo que eu entendi, eu não consigo alterar arquivos daqui, né? Só vou testar, vou vir aqui novamente em usuários, stack, e vou vir, deixa eu ver aqui uma pasta. Pior que aqui não tem nenhuma pasta interessante. Favoritos. Pronto, aqui, Bing. Vou apagar esse Bing aqui. Pelaquela mensagem eu não poderia, né? Apaguei, saio. E como é que eu faço para fechar? Vou voltar aqui novamente. Eu não consigo com o botão direito, né? Normalmente a gente que é mais entendido aqui do sistema operacional sabe que poderia ter aqui um botão ejetar, mas não é o caso, não tem. Tem aqui formatar, né? Vixe Maria. Você só consegue desmontar realmente pelo Haslel. Então, o que é que eu faço aqui? Eu venho aqui na opção aqui em cima, ó, tem montar e desmontar. Está marcado montar e agora eu vou em desmontar. Ele detectou que está montado a unidade I, eu marco ela e continuar. Pronto, já desapareceu daqui. Voltar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir novamente só para entender aquela mensagem. Montar, desmontar a imagem, sistema, próximo, a senha. Tem coisa aqui que eu estou aprendendo aqui com vocês, viu? Vou marcar unidade C, atribuir automaticamente. Vou marcar novamente aqui, montar como gravável. Quer dizer, dessa vez eu não vou marcar. Continuar, já apareceu aqui. Vou ver aqui em usuários, stack, favoritos. Não apagou o Bing, porque tá certo, né? Você não deve alterar a imagem de disco. Você pode abrir a imagem de disco e copiar algum arquivo da imagem para sua máquina. Mas alterar não faz sentido. Então, é interessante. Como eu não habilitei montar como gravável, o que é que vai acontecer aqui agora? Vou tentar apagar novamente. Não consigo. Ó. O disco está protegido contra a gravação. Massa. Achei bem interessante esse teste. Vou desmontar a imagem. Já testamos o que tínhamos que testar. Marcar a unidade I, continuar. E tudo certo, nada errado. E é isso, Haslel Backup Suite devidamente testado. Vamos agora às considerações finais. Pontos positivos na minha opinião. Layout clean, show de bola. 3 tipos de rotina de backup, 3 tipos de clonagem, configuração de backup completo, diferencial ou incremental, agendamento, política de retenção e criptografia de imagem. Ponto positivo também para as ferramentas extras. Criação de disco de emergência, integração do Haslel ao boot da máquina, montar ou desmontar a imagem, verificação da integridade da imagem, limpeza de unidade e reparação de MBR, VSS e WMI. Pontos negativos, na minha opinião, não poder clonar o disco para um dispositivo USB. Agilizaria muito o processo de clonagem de disco de um notebook, por exemplo. E também não ter a opção de sincronização de arquivos e pastas. Backup e sincronização são processos diferentes. Acesse nosso vídeo sobre rotinas de backup que você vai entender. Pesando os prós e contras, vale muito a pena usar o Haslel Backup Suite em sua rotina de backup, principalmente por ele ser totalmente gratuito. Se este conteúdo foi de alguma forma relevante para você, deixe o seu like, nos siga, ative o sininho para ficar por dentro de novos vídeos. E até a próxima!